Vamos trazer mais informação para você que está conectado aqui no Entre Nós essa segunda-feira, agora indo até Brasília, porque na capital federal tem uma outra discussão importante acontecendo, discussão com relação à anistia. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tinha uma viagem marcada para a capital federal para justamente discutir essa anistia, mas essa viagem foi cancelada. O Rafael Procópio está chegando por aqui com informações oficiais também, o que circula nos bastidores aí de Brasília sobre esse projeto de anistia. Procópio, boa tarde. Oi, meninos. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando no Entre Nós desta segunda-feira. Pois tínhamos essa perspectiva, a oposição tinha essa perspectiva de uma aceleração na questão da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, com uma nova vinda de Tarcísio de Freitas aqui para Brasília nesta segunda-feira, algo que já era ventilado desde o final de semana, estava confirmado até os primeiros minutos da tarde de hoje, estava na agenda oficial do governador aí de São Paulo, mas sem nenhum anúncio oficial foi cancelado. O que a gente sabe é que existem ainda algumas rusgas com alguns membros da oposição muito ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que de certa forma ficaram desagradados com algumas posturas recentes do governador de São Paulo e também como tem tramitado a questão da anistia. Então, o que a gente nos bastidores é que Tarcísio esperou que esses líderes partidários, os membros da oposição, conversem com as presidências, especialmente da Câmara dos Deputados, para que a pauta da anistia consiga ser um pouco mais destravada e depois ele entraria em cena mais uma vez. A gente lembra que ele fez isso, Tarcísio de Freitas fez isso no início do julgamento do STF do ex-presidente Jair Bolsonaro, que terminou na semana passada. Nós fizemos toda essa cobertura e ele foi condenado a mais de 27 anos de prisão, 24 em regime fechado. Foi intensificada a questão da anistia no começo desse julgamento e durante o julgamento ela deu uma enfraquecida, podemos dizer assim, e a própria base governista entrou na jogada e fez com que a situação desse uma mudada. Então os próximos passos agora é depois do convencimento ou não dos líderes dentro da Câmara dos Deputados. Uma outra pessoa que está relacionada a essa questão da anistia é o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, que deu mais cedo uma entrevista aqui ao Grupo Bandeirantes, mais especificamente à Band News TV, e foi perguntado sobre várias coisas. Sobre a anistia, ele disse que acredita que o texto vai passar na Câmara dos Deputados, mas acredita que vai ser uma guerra dentro do Senado Federal. Mas confia aí nos esforços dos dois principais líderes do partido lá dentro do Senado, Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, e Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte. Valdemar contrariou algumas falas de outros membros da oposição, em especial Sóstenes Cavalcante, que também é do PL, que já tinha dito em outros momentos que já existiam mais de 300 votos para aprovar esse texto dentro da Câmara. Lembrando que é um projeto simples, um projeto de lei, precisa de pouco mais de 250, cerca de 256, 257 votos para ser aprovado. Valdemar disse que ainda está trabalhando, construindo toda essa conjuntura da oposição para aprovar essa anistia. A gente vai ouvir um trechinho dessa entrevista que a gente acompanhou mais cedo, que fizemos aqui na nossa programação mais cedo, mas Valdemar disse especificamente de outro ponto, o que a gente vai ouvir agora. No sábado ele deu uma declaração dizendo que entendeu que houve um planejamento de golpe de Estado durante o governo de Jair Bolsonaro, mas que esse golpe não foi colocado em prática, portanto, não havia crime. Ele foi questionado sobre essa questão e se expressou mal. Vamos ouvir. Aí eu me expressei mal. Em vez de falar, eu falei planejamento. Eu quis dizer que era um movimento. Por exemplo, nós recebíamos cartas, recebíamos proposta de advogados pela internet, no aeroporto, todos perguntavam: vocês vão deixar o Lula assumir? Então, o que houve foi o seguinte: proposta de tudo quanto é lado, era papel que chegava de tudo quanto é lado, mostrando lei, mostrando emenda constitucional, que nós podíamos barrar a posse do Lula. Nunca o Bolsonaro pensou nisso. O que eu falei planejamento, eu errei. Eu tinha que ter falado movimento. Por quê? Porque eu estava num lugar muito à vontade para falar e errei quando falei planejamento. Bom, pessoal, falando do planejamento agora, mas por parte da base governista, tivemos fora da agenda uma reunião do presidente Lula com o presidente Hugo Mota, lá no Palácio Alvorada. E por lá o que a gente sabe que um dos temas foi, é claro, a anistia e também a medida provisória da tarifa social, que vai caducar, vai perder a validade ainda durante esta semana.
A tônica na base governista é que a questão da anistia, na verdade, a tônica sobre a questão da anistia deu uma mudada nos últimos dias. Antes, a base queria barrar essa matéria de ter a urgência ou ter o mérito aprovado na Câmara dos Deputados. A questão está um pouquinho diferente. Hoje, a base está tentando juntar mais membros do chamado Centrão para formar uma coalizão contra o texto da anistia. A ideia principal agora é de que esse texto seja pautado e que a base consiga demonstrar a força derrubando esse texto no voto. Se isso realmente vai acontecer, a gente vai ter que acompanhar esses próximos dias a tendência de uma semana decisiva aí para tudo que envolve a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, pessoal. Obrigado, Rafael Procópio, com as informações direto de Brasília. Como prometido na semana passada, após o julgamento, a anistia tomaria conta do Congresso e estamos vendo a promessa sendo cumprida. A gente, claro, vai atualizando ao longo da nossa programação também os próximos passos do projeto.